Capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. São Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabem o que foi dito aos antigos? Não matarão, e quem quer que mate merecerá ser condenado em juízo. Mas eu lhes digo que quem quer que se deixar levar pela ira contra seu irmão merecerá ser condenado em juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por meio destas máximas, Jesus faz a brandura da moderação, da mansidão, da afabilidade e da paciência uma lei condenada por consequente à violência, à cólera e até toda expressão descortês para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Vai mesmo mais longe, porquanto ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode revestir-se de tanta gravidade que mereça reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve regulamentar as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que se configura como um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É porque entretém o ódio e a animosidade. Finalmente, porque depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que entende Jesus com estas palavras? Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Ele que prega a renúncia dos bens deste mundo e promete em troca aqueles do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, o homem necessita daqueles da terra para viver. Somente lhe recomenda de não conferir a estes últimos mais importantes que os primeiros. Por meio dessas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são amaliados pelos violentos em detrimento daqueles que são mansos e pacíficos. Que a este falta muitas vezes o necessário, enquanto outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Essa será a condição da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, se tiver tornado um mundo feliz em decorrência da expulsão dos maus. Instruções dos Espíritos.
espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência no mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos homens a cuja fingida bonomia não passa de máscara extrema, de uma roupagem cujo talhe calculado simula as deformidades ocultas. O mundo está cheio desses indivíduos que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são os mansos, contando que nada os incomode, mas que mordem a menor contrariedade à língua deles, dourada, quando falam de frente, se transforma em dardo, envenenado quando estão por trás. E essa classe pertencem também esses homens de aparência externa benigna, que em casa tiranos domésticos fazem sofrer o peso de seu orgulho e de seu despotismo a sua família e a seus subordinados, parecendo querer desforrar-se do constrangimento de que foram vítimas em outro local, não se atrevendo a impor-se a estranhos que os relacionamentos em seu devido lugar querem pelo menos fazer-se temer por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se alegra em poder dizer: aqui mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com maior razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios escorram leite e mel. Se o coração não está realmente presente, é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo diante de todos, como na intimidade. Sabe, além do mais, que se pelas aparências se enganam os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não se aflijam. Portanto, quando sofrerem ao contrário, bendigam a Deus onipotente que pela dor neste mundo os marcou para a glória no céu. Sejam pacientes. A paciência também é uma caridade e devem praticar a lei da caridade ensinada por Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há outra muito mais penosa e, por consequente, muito mais meritória. É a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho, para ser instrumentos de nossos sofrimentos e para pôr à prova nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são outras tantas alfinetadas, mas que acabam por ferir. Mas é necessário considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a própria fronte para o chão. Coragem, amigos. Cristo é seu modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vocês
e nada tinha de que se recriminar. Enquanto vocês têm de expiar seu passado e fortalecer-se para o futuro. Sejam, portanto, pacientes, sejam cristãos. Estas palavras encerram tudo. Um espírito amigo. Havre, 1862. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sofrimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provações que a revolta intensa deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos antros da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim, com um cunho da virtude ou do vício que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude de sua geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, pois o gênio se eleva de repente e descobre por si só orientes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submeteram-se ao impulso que acabamos de dar a seus espíritos. Obedeçam à grande lei do progresso, que é a palavra de sua geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que fecha seu entendimento. Ai dele, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, bateremos nele com o chicote e devoraremos sua vontade, rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos docemente aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. A cólera. O orgulho leva-os a julgar-se mais do que são, a não suportar uma comparação que possa rebaixá-los, a considerar-se, ao contrário, de tal modo acima de seus irmãos, seja em espírito, seja em posição social, seja até mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo os irrita e aborrece. E que acontece então? Entregam-se à cólera. Procurem a origem desses acessos de demência passageira, que os assemelham ao bruto, fazendo-os perder o sangue frio e a razão. Procurem e encontrarão quase sempre como base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que os leva a rejeitar as observações justas, que os leva a rechaçar com ira os lábios e os sábios conselhos?
Até mesmo as impaciências causadas pelas contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que se confere à própria personalidade, diante da qual julga-se que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico se revolta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse observar-se com sangue frio, teria medo dele mesmo, ou se acharia bem ridículo. Que imagine com isso que impressão deve produzir nos outros, mesmo que fosse só por respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se por vencer um pendor que faz dele objeto de piedade. Se pensasse que a cólera não remedia nada, que altera sua saúde, compromete até a vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima, mas outra consideração deveria especialmente contê-lo: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tiver coração, não será motivo de remorso para ele fazer sofrer os seres que mais ama? E que pesar mortal se, num acesso de transtorno, cometesse um ato que tivesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar o homem a esforçar-se a dominá-la. O espírito também é convidado a isso por outro motivo. É que a cólera é contrária à caridade e à humanidade cristã. Um espírito protetor, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que de bom grado se compraz, ou que exigem muita perseverança para estipá-los. É assim, por exemplo, que o homem propenso à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa sobre sua organização, acusando assim a Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que está mesclado com todas as suas imperfeições. Há, indubitavelmente, temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Mas não acreditem que aí esteja a causa primeira da cólera, e fiquem persuadidos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será ameno. Somente a violência assumirá outra característica, não dispondo de um organismo próprio a secundar sua violência. A cólera ficará concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Se assim não fosse,
onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode reabilitar-se, porque o espírito não responde por isso, mas pode modificar o que é do espírito quando o que com vontade firme a experiência não lhes prova. Espíritas, até onde pode ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiras, miraculosas, que se operam sob seus olhos? Digam-se, portanto, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer assim, mas que aquele que quer se corrigir sempre pode fazê-lo. Caso contrário, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863.